Eu percebi alguns comentários, não sei se eu posso dizer maldosos, mas maliciosos. Certo. E aí eu entendi que o importante é a nossa postura. Encontrem outras mulheres que fumem charuto. Legal. Vou falar pela gente aqui, né? Qualquer mulher que chegue aqui no lounge para fumar com a gente vai ser muito bem-vinda e respeitada. Sem dúvida, né? exatamente. Eu falo que o charuto, ele é um universo. Né? República Dominicana. Bom demais. Bom demais. Às vezes o charuto, apenas um charuto, né? Como você interpreta essa frase do Freud? Essa é clássica, né, Abdu? Estamos hoje com uma convidada especial. É uma convidada que transita entre dois mundos, charutos e psicanálise. Estamos com a Cláudia Nagal. Obrigado pela visita, obrigado pela oportunidade. E vamos começar um pouco aí conversando. Primeira coisa, quem é Cláudia Nagal, né? Primeira coisa, vamos conhecer você e entender como você entrou nesse mundo de charuto. Vamos lá. Primeiro é um prazer estar Obrigado. aqui com você sempre. E obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrada em ser a voz aqui de muitas mulheres desse mundo, né? Do charuto. E quem é Cláudia Nagal? Cláudia Nagal é uma mulher de 47 anos, filha, mãe de 2 adolescentes, um casal de adolescentes, companheira de vida do Sérgio Vilela, nosso amigo de charutadas. Bom demais. Psicanalista, professora de primeira formação e aficionada por charutos, uísque, café e livros. E como você se interessou pelo mundo de charuto? Todo mundo tem história, né? Começou realmente com charuto ou talvez outro elemento que é feito de tabaco, depois você foi conhecendo o charuto. Qual a história exatamente? Como você começou? Qual o segredo por trás dessa pose que você tem agora, segurando o charuto desse jeito? Foi uma história muito curiosa, né? Eu fui fumante de cigarro por muitos anos. Parei de fumar cigarro em 2016. 2017, por uma brincadeira com uma amiga, a gente resolveu procurar uma loja que vendesse charuto. A gente não conhecia nenhuma tabacaria, na época vendia ou na banca de jornais da rodoviária, certo, ou numa banca de jornal que era uma conveniência. Então a gente foi, a gente foi numa desses lugares muito tradicional aqui em São José e eu comprei um charuto Dona Flor. E aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu olhei, quando eu fui acender, eu falei, opa, tá fechado aqui, o que eu faço agora? Nem imaginava que tinha que cortar o charuto. Nós cortamos na tesoura, desmanchamos o charuto inteiro, desenrolamos ele todo, mas foi uma brincadeira. Legal. E a partir daí, dessa brincadeira, despertou uma paixão. Eu falei, nossa, que gostoso, que gosto diferente. E fiquei curiosa pelo charuto. Depois desse charuto que você comprou, Dona Flor, você comprou outro na seguida? Não, em seguida não. Demorou acho que uns 7 meses. Aí eu dei uma lidinha, dei uma pesquisada, assisti uma coisa ou outra no YouTube, Então, descobri... te impactou de alguma forma para você voltar depois de 7 meses, de gostar de novo? De alguma forma. Por quê? Porque eu acredito que eu sentia falta do tabaco, da nicotina, certo, né? Mas eu não queria voltar para o cigarro, que é uma coisa que escraviza a gente. Claro. E aí eu fui pesquisar sobre o charuto. Aí que eu descobri que corta-se o charuto, que tem um instrumento que serve para cortar, como acender. E aí eu tive a curiosidade de ir de novo e comprar um outro Dona Flor e agora fumar direitinho, né? Da segunda vez. De uma forma exatamente mais correta. Traguei várias vezes o charuto. O erro de todo mundo cai quando começa a fumar um charuto. Mundo. Exatamente. Ainda mais para quem fuma cigarro. É porque é automático, né? Automático. E ficou por isso. Foi esse charuto de brincadeira, o segundo charuto do ano e não mexi mais com isso. Em 2020, na pandemia, eu acho que todo mundo muito online e conectado ali, trabalhando online, mexendo muito no computador, apareceu alguma coisa no meu Instagram de charuto. E aí eu lembrei, falei, nossa, vamos dar uma olhadinha de novo? E aí eu assisti algumas aulas do Walter Sais. Fui procurar charutaria online que tivesse, né, trabalhando e vendendo. Aí eu comprei o meu primeiro kitzinho de charuto. Certo. Que foi um Leite Alves. Legal.
o Alonso Menendez e eu acredito que outro Dona Flor. Mas aí eu comprei o maçarico e o cortador. E aí eu comecei a estudar de verdade. Certo. Tinha o caderninho, colava anilha, anotava as impressões, fui assistindo mais aos vídeos que tinham disponíveis. E aí despertou uma paixão imensa, comecei a postar sobre o charuto, né? O que eu fumava, como hobby. Você é estudiosa, Cláudia, né? Sou. Naturalmente você é. Eu Então, gosto quando muito. você recebe um kit assim, na hora veio na cabeça qual a diferença entre esses 3 charutos que eu comprei agora. Eu sei que cada um tem uma anilha diferente, cada um veio de uma fábrica diferente, mas eu quero entender. Agora vou realmente me aprofundar para saber exatamente a diferença entre um perfil e outro. E tudo era brasileiro, né? Todos Eu acho que foi um brasileiros. bom começo, viu? Eu fiz exatamente isso. Eu acho que quem começa mais ou menos assim, né? Exatamente, não, começa com charuto brasileiro, porque charuto brasileiro ele não tem tanta complexidade para você entender o perfil de tabaco do tabaco brasileiro mesmo. Porque são 6 no máximo, são 6 variedades de tabaco e são variedades, né, que fácil o paladar traduzir e fazer uma leitura de cada charuto. Mesmo que o blend às vezes é infinito, porque sempre você vai ter várias possibilidades de montar seu blend, fazer um blend diferente de cada fábrica, mas você também vai ter que entender a proposta de cada charuto. É uma combinação infinita, né? Exatamente. Mas assim, o que eu percebia na minha ignorância naquela época? Sabores diferentes, intensidades diferentes, mas Certo. eu não tinha o conhecimento de sentir notas. Notas de café, notas de amêndoas, notas herbais, não A tinha dificuldade essa... da maioria, né? Até tem pessoas até hoje que não acreditam que o charuto pode realmente remeter a alguma nota de alguma coisa que você já experimentou na comida ou na bebida. Para eles, o charuto é apenas tabaco e a intensidade que muda. E esse charuto saboroso, esse charuto bom e não é bom. Isso que eles, né? Explica sobre o Exatamente. charuto, mas realmente o charuto tem sabores, tem notas. Isso aí é uma coisa, quem tem um paladar treinado não tem como, né, não perceber isso. Às vezes um paladar um pouco sensível nem precisa ser treinado. Uma certa sensibilidade permite que você sente as notas desse charuto, né? Permite que a gente sinta. Então, assim, comecei no básico do básico, Certo. aprendendo a acender, aprendendo a cortar, sentindo essa diferença de um charuto para o outro, mas sem especificidades, Certo. né? Era fraco, forte, gostei, não gostei, peguei gosto, não consegui mais ficar sem. De um charuto por semana foi para quase um por dia, Olha porque isso. estávamos na pandemia, trabalhando em Com casa. certeza. Eu queria falar sobre isso, que a pandemia levou muitas pessoas para começar a degustar charuto. Hoje eu conheço muitas pessoas que começaram exatamente naquela data. Muitas. Ou, como foi o meu caso, já tinham tido a experiência Exato. e com um pouco mais de tempo resolveram se dedicar a isso, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu. E aí, nesse ano de pandemia, um amigo muito querido, o Felipe, né, convidou para o grupo de WhatsApp dele. Era um grupo muito divertido, a gente interagia, compartilhava as impressões dos charutos. E aí eu fui fumando coisas diferentes, charutos de outros países, Nicarágua, Costa Rica, República Dominicana, alguns da Colômbia, cubanos, que Então, depois começou voltamos a abrir nele. o seu paladar, né? Começou a abrir. Seu paladar começou a abrir, você começou a conhecer charutos de, né, outras origens. Outras origens. Né? Conheci, fui apresentada à roda Dos sabores. dos sabores. Certo, do charuto. E aí você começa a degustar com mais presença, Claro, claro. com mais atenção. E aí você começa a identificar tudo isso. E foi assim. E desde então não parei mais. E é um prazer muito grande, tanto o degustar o charuto, quanto as amizades que eu fiz através do charuto. Bom, e no momento, Cláudia, não tinha muitas pessoas que fumam charuto. Se você fala agora do seu grupo. Quando a gente fala de grupo, realmente tem muitas pessoas de vários lugares, várias cidades, que eles fumam charuto e vai compartilhando experiências. Mas mesmo assim também não era aquele número, né, de pessoas que gostam de degustar charuto e são apaixonadas pela cultura mesmo. Então sempre o número era um número ainda mais para mulheres. Quantas mulheres tinha no grupo? Então, eu não sei precisar
o quanto isso cresceu, mas os grupos que eu participei na época eram 50, 40, 60 pessoas. Certo. Hoje os mesmos grupos estão com 300, 300 e pouco, 200 e poucas pessoas. Certo. E mulheres era assim raríssimo. Nós tínhamos mulheres de outros países. Uma querida da República Dominicana, uma da Argentina, que inclusive tem um lounge lá, a Patrícia da Colômbia, eram as mulheres que estavam nesse grupo. Do Brasil eram pouquíssimas, e aí aos poucos elas foram chegando. Então, Cláudia, praticamente você estava no grupo e não tinha muitas mulheres, né, nesse grupo, né, que para degustar charuto. E até hoje eu acredito que a presença das mulheres no mundo do charuto ainda podemos falar com exatamente essa palavra, raríssima. Porque eu sei que esse mundo é de maioria masculino. É um mundo realmente, você vê que a maioria quem fuma são homens, quem frequenta lounges na época e até hoje são a maioria homens. Então, com certeza tive alguns desafios, né? Para você ser mulher e gosta de charuto e tem voz para falar sobre charuto e falar sua opinião e tudo isso. Abdula, quando eu entrei no grupo do Felipe e depois, a convite de um colega, eu entrei no grupo dele também, era um grupo de São Paulo. O do Felipe era muito eclético, gente do Brasil inteiro. Esse outro era mais específico do pessoal de São Paulo. E nesse grupo de São Paulo tinha mais mulheres, acho que umas 4 ou 5 comigo. Certo. E eu entrei na ingenuidade, compartilhando fotos do charuto, e quando perguntavam, comentava, ou elogiava o charuto de um colega. E nesse meio, percebi alguns comentários, não sei se eu posso dizer maldosos, mas maliciosos. Certo. E aí eu entendi que o importante é a nossa postura, né? Exatamente. Se você dá abertura, você vai encontrar aquele que faz piadinha, aquele que de alguma forma insinua que a mulher tá ali procurando alguma coisa além do charuto. Mas se você mantém uma postura de apreciadora de charuto e não dá abertura para esse outro tipo de comentário, ele se neutraliza. Certo. Né? Porém, a gente sabe que, como em todos os lugares, em todos os ambientes, existe a intencionalidade, né? E tem muitas mulheres, e não estou criticando, que fazem do charuto uma forma de trabalho, de divulgação. Algumas buscam patrocínio de marca, outras colocam fotos mais sensuais porque elas têm esse objetivo, né? E tá tudo bem. Certo. Só que o sensual é diferente do vulgar. Certo. Então, as mulheres que de alguma forma postam as fotos e sensualizam, que eu acho muito bonito, é o objetivo delas e é o que elas querem mostrar. E tá tudo bem. A partir do momento que isso vulgariza, desabona um pouquinho, né? Claro, as mulheres certeza, nesse com mundo. Certeza. Então, a gente busca sempre uma certa elegância durante a degustação, exatamente, né? Tanto homem, tanto mulher. Quando a gente fala um homem está fumando um charuto de uma forma deselegante, realmente você parece que está, vamos falar a palavra, está desrespeitando, né, o charuto, porque o charuto é uma obra, né, de arte, né? Que eu digo assim, não tenham medo, porque vocês vão achar pessoas boas, vocês vão achar um círculo bacana, vocês vão achar um lugar acolhedor, e o charuto é uma arte. Hoje, o conselho que você pode dar para as mulheres que estão começando nesse mundo? Encontrem outras mulheres que fumem charuto. Legal. E tentem se aproximar, marquem para fumar juntas. Tem muitos grupos de mulheres hoje em dia, né? Que certo, fazem inclusive encontros mensais, semanais. Eu acho isso muito bacana. Primeiro que a gente aprende muito, a gente se sente acolhida num grupo de mulheres, sem esse medo do assédio ou do preconceito. E aos pouquinhos depois a gente vai entrando nesse universo masculino e... Mas você não acha também que hoje em dia, depois vamos falar agora da pandemia até hoje, o Brasil, vamos falar que entrou em uma fase que está tudo bem, mulher fumar charuto e já está um pouco mais fácil e acessível esse mundo para qualquer pessoa entrar e começar realmente a apreciar? Tá mais democratizado. Eu vou falar pela gente aqui, né? Qualquer mulher que chegue aqui no lounge para fumar com a gente vai ser muito bem-vinda e respeitada. Sem dúvida, né? Exatamente. Então, não vejo problema algum.
da mulher se sentir na liberdade de chegar num lugar, pedir orientação e degustar um charuto, inclusive no meio dos homens. É o que eu falei, é a postura dela que dita a conduta, né, ao entorno também. Exatamente o que eu queria falar. Às vezes você falou que é um conselho muito realmente vai ajudar bastante mulheres para começar nesse mundo, é procurar mulher que fuma charuto, porque é o primeiro passo. Mas também, né, até hoje eu falo, tem que realmente separar os homens das mulheres para fumar um charuto. Eu sou contra, você sabe o quanto eu sou contra isso. Então, sim, como primeiro passo eu acho exatamente isso que seria o certo. Mas também isso não impede que você frequentar lounges, frequentar eventos, colocar sua foto fumando um charuto, colocar a foto do charuto, começar a estudar um pouco mais e conhecer esse mundo. Exatamente. Ainda mais para quem realmente está saindo do cigarro, está saindo de tudo aquele tipo de tabaco que não presta e vai para um produto premium que presta, e você entra em um mundo de degustações, apreciações, harmonizações, algo mais sofisticado, né, Cláudia? Que é um ritual, é um prazer, é uma coisa que não te escraviza, né? O charuto não te escraviza. De jeito nenhum. Ele é realmente... Eu falo que ele é libertador, né? Porque você tem o prazer do tabaco, você tem a alegria de estar entre amigos, mas sem se sentir presa a ele. Você passa 2, 3 dias sem fumar, se você quiser. Diferente do cigarro, que você fica naquela loucura pra, né? Igual tava acabando o maço, já entrava em desespero. Exato. Isso não tem com o charuto. O charuto exige tempo, né? Sim. Então, quando você... Sim. quer degustar um charuto, você sabe que tem 1 hora, 2 horas para degustar aquele charuto. Então, se você não tem exatamente esse tempo disponível, você não vai fumar. Então, não é algo que você vai fumar de qualquer forma, você vai precisar de um tempo, uma companhia às vezes, né? Um lugar adequado para você fumar seu charuto. E tudo conjunto, esse ritual que você falou agora. É um conjunto. Legal. E aí a gente aprende, os charutos têm o seu tempo de fumada também, a gente consegue charutos de 30 a 40 minutos, mas assim... é o mínimo, né, Abdullah? Hoje eu tô degustando uma Canudo inspirado, Red, né, anilha vermelha, box pressed, que tem o formato aqui quadradinho, prensadinho. Geralmente essa bitola, ela tem um fluxo bem gostoso, né, bem... não muito solto, mas ele é bem fumacento. Característica do box pressed, né? Característica do box pressed. A capa Habana equatoriana, miolo e capote Nicarágua, muito agradável, muito gostoso. Para mim ele é fortaleza média, ele não é tão suave e do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de charuto fortaleza média forte e tá bem gostoso. Então, Cláudia, eu vou falar uma coisa aqui para você. Você está descrevendo o charuto de uma forma muito profissional. Você falou da bitola, falou do tempo da fumada. Então, como você está descrevendo esse charuto assim com muita profissionalidade, está falando exatamente da capa e capote e miolo, então você está entendendo exatamente a importância de a gente saber exatamente qual blend nós estamos fumando. Isso cria uma certa experiência para os próximos charutos que você vai degustando, né? Com certeza. E claro, cada vez que você vai degustando charutos diferentes, o leque da sua memória, né? Seu paladar vai ampliando mais suas experiências. Cada vez que você pega charuto, você falou até hoje para mim isso aí, você consegue identificar o charuto se você gosta ou não, é só pelo aroma dele, né? Sentindo o cheiro da capa, do miolo, você fala para mim, eu sei que esse charuto que eu vou gostar ou não apenas pelo aroma. Isso é muito curioso, Abdullah. Eu não sei te explicar o porquê, mas a questão do cheiro do charuto é peculiar para mim. Então, eu pego um charuto, quando eu cheiro, né, o charuto apagado, eu sei se é uma fortaleza fraca, média ou forte. Eu consigo identificar a fortaleza do charuto e eu consigo identificar se eu vou gostar do charuto ou não. Alto nível, isso. Mas isso não é meu, não foi treino, não foi nada. E, inclusive, acho que fica mais proeminente para mim quando o charuto é herbal, que eu não aprecio tanto, certo, né? Então, senti o cheiro, já vi que tem notas herbais ou adocicadas, eu já sei que não vai ser aquele o meu preferido. Mas é uma curiosidade. E você gosta então dos charutos também? Você falou fortaleza média forte. Gosto dos charutos fortaleza média forte, aqueles que puxam pro couro, pra madeira. Agora eu aprendi com você o currálico. Certo. É esse tipo de charuto que eu gosto. Não é que eu não goste, mas eu prefiro esses
aos herbais ou Cada um vai ter uma adocicados. certa preferência no E final. até uma brincadeira, né, entre os amigos, que eles falam que como que você fala que não gosta de charuto cubano? Não é que eu não goste, mas é que o cubano ele tem essa característica do herbal, até floral às vezes, né? Certo, certo. E que não é o meu favorito. Você prefere mais então os charutos da Nicarágua, da República, os charutos brasileiros, né? República Dominicana, Bom demais. bom demais. Bom, qual o seu ritual diário quando você fuma um charuto? O que você faz? Você faz a primeira sua escolha? Você procura para fazer uma harmonização? Você procura ter um momento realmente que talvez você está estudando, lendo livro, escutando música? Explica para mim o que você faz para você fazer a sua degustação diária. E qual a diferença entre uma degustação solo e uma degustação no lounge ou dentro de evento? Eu gosto muito de fumar charuto sozinha. Eu Certo. gosto demais. E aí o meu ritual é lavar o meu cinzeiro, deixar tudo limpinho, o lugar que eu vou fumar organizado, separar a bebida, que geralmente hoje em dia ou é uma cerveja sem álcool, ou é o uísque, ou é o café. Certo. Sempre com água. Quando eu não conheço o charuto, quando é a primeira vez que eu tô fumando, eu sempre fumo com água, para sentir tudo do Com charuto. certeza, para não atrapalhar. E não tenho muita frescura em ficar pensando em harmonização de primeiro, segundo, terceiro terço. Geralmente o que eu começo a beber vai até o terceiro terço. E é um momento meu, que geralmente eu tô ali com um livro ou não tô com nada, tô só apreciando o charuto. Eu acho que eu consigo fazer o tal do mindfulness na hora do charuto. Legal, porque é uma certa meditação, né? É um momento de muita paz, de muita presença e de muita alegria ali estar com o meu charuto. Mas eu também gosto da companhia, né? Eu fico muito feliz fumando sozinha, mas estando entre amigos também é muito gostoso, é muito bom trocar impressão sobre o charuto que a gente fuma. Sempre a gente faz isso. Né? Eu percebi que cada vez que a gente fuma charuto aqui no lounge, é o assunto, vamos falar 80% charuto, né? A gente fala das nossas impressões sobre o charuto que nós estamos fumando, até fala de outras marcas, e às vezes a gente viaja falando até da plantações, fermentações, falar coisa, né, técnica. Exatamente. Parece que a gente sempre tem sede para a gente aprender sempre sobre esse mundo, esse universo. A gente sempre aprende, a gente sempre troca. Também, né? também. E o gostoso é que a gente circula em todos os universos, né? A gente fala de charuto, de literatura, de política, de tudo. Então é um ambiente muito agradável e a gente bate papo de futilidades também. Então, assim, a gente é muito feliz também, Exatamente. né? Degustando um charuto você junto falou agora com os a palavra amigos, né? Nós somos exatamente muito certa, felizes. sempre. Cláudia, você é psicanalista e com certeza você é especialista nesse ramo aí já faz muito tempo. Você trabalha com isso, você tem seu consultório, você atende clientes, pessoas que precisam do seu serviço, e eu tenho certeza que o charuto ele tem um certo significado para você. Falando da psicanálise, o que é o charuto para a Cláudia, psicanalista, e o que é o charuto para o humano que está fumando e degustando o charuto? Vamos falar do lado psicológico, do lado, né? Por que a gente fuma charuto? E por que você fuma charuto? Vamos falar desse lado exatamente psicológico e como psicanalista, como você descreve isso? O charuto, dentro dele, cabem várias emoções. Eu posso fumar um charuto para compartilhar, eu posso fumar um charuto para ostentar, eu posso fumar um charuto para conhecer. Então, assim, dentro dele existem vários propósitos e diversas emoções, depende da minha intencionalidade, né? Certo. Se eu coloco um set, se eu monto um set pomposo, ostentoso e ponho nas minhas redes sociais, consequentemente eu estou esperando visualizações, likes, comentários, né? Se eu fumo sozinha ali, sem postar, sem aparecer, eu estou com outros propósitos. Eu falo que o charuto, ele é um universo. Ele é um universo que ele traz prazer, porque o tabaco, a nicotina, tem a propriedade calmante, ao mesmo tempo que é estimulante, então ela te deixa alerta, mas ela te relaxa. E vai depender do seu propósito nessa fumada.
Né? Muitas vezes, quando eu tô fumando sozinha, é muito claro isso. Se eu quero privacidade e recolhimento, eu tô ali sozinha com o meu charuto, eu não vou postar, eu não vou tirar foto, nem nada. Se eu estou fumando sozinha, mas eu quero interagir, é só tirar uma foto e pôr no grupo. Alguém vai comentar, alguém vai perguntar, eu vou conversar. Né? Há um tempo, principalmente na época da pandemia, a gente postava, o outro postava, opa, vamos fazer uma videofumada? Aí todo mundo já se chamava, né? Já ia conversar no vídeo, fumar junto. Então, assim, depende muito da intencionalidade, mas ele é um conjunto de emoções e de propósitos. Sem dúvida. Tem muitas pessoas que fumam charuto pelo lazer, pelo prazer. Exatamente. Tem pessoas que fumam charuto para fazer imagem. Tem pessoas que se sentem poderosa segurando o charuto. Exatamente. Tem pessoas que se sentem atraente. Cada um realmente tem Exatamente. um propósito, né? E nós, como humanos, né, usa esse elemento para expressar o que a gente precisa, para buscar, né? O que a gente está precisando. O que eu estou precisando, eu estou refletindo através, às vezes, do charuto. Exatamente. Não estou falando que isso é certo ou errado, exatamente o humano que tem que agir como humano, né? É o propósito, de cada um, assim exatamente. como o exemplo que eu dei das mulheres. Algumas sensualizam porque é o objetivo delas, outras querem profissionalizar esse hábito, né? E às vezes buscam até patrocínio de marcas, enfim, é a intencionalidade de cada um. Mas o que eu acredito fortemente que a gente não pode perder de vista é que o charuto é democrático. Certo. Ele exige um respeito, ele é um ritual, ele é chique, ele traz junto com ele uma ostentação, um poder, mas a gente tem que pensar que ele é democrático. É só a gente pensar nos cubanos fumando charuto, né? Lá em Cuba, é na calçada, é no bar, é em casa. E a gente lembrar que existe charuto para todos os gostos e para todos os bolsos. Então, nós que estamos num grupo, que estamos num lounge, eu jamais vou menosprezar alguém fumando um Dona Flor em detrimento de um Coíba, né? Estamos para compartilhar esse momento, para estar junto. Então, assim, eu tenho muito comigo que o charuto é democrático e quanto mais pessoas chegarem no nosso grupo, no seu lounge, querendo desfrutar desse prazer, tem que ser muito bem-vindo, muito bem acolhido. Escrevi uma vez sobre isso, né? Falando que tem que degustar o charuto nu, sem anilha, sem marca. Pega seu charuto, é um tabaco bem feito, com muito cuidado. Alguém que fez para você, passou por mãos de vários profissionais para chegar à sua mão, independente da marca. Com certeza existe qualidade de construção e qualidade de tabaco, mas independente de tudo isso, o charuto é apenas um charuto. E quando você está degustando aquele charuto, presta atenção nisso e desfruta tudo que ele pode oferecer, de conversa, de boa companhia, de companhia sua, né? E tudo isso. Praticamente o ritual é isso, né? É isso. Legal. Isso. A gente não pode perder isso de vista, né? Porque é um meio em que as pessoas se perdem muito fácil na vaidade, né? Exatamente, é verdade isso. E a gente tem que pensar em agregar, né? Você aconselha quem nunca fumou nada de tabaco, fumar charuto? Sem dúvida. Sem dúvida, porque é um prazer, não escraviza, certo, né? Não se torna um vício e abre portas. É um universo muito rico no sentido do charuto, da história do charuto, do que está por trás de um charuto aqui que a gente está fumando, como você falou, por quantas mãos passaram isso aqui, por quantos processos passaram, né? Quantos quilômetros viajou para estar na nossa Quanta mão. energia humana e emoções e trabalho e suor, né? Exatamente. E a energia do terroir de onde ele veio, né? Daquele solo que é sagrado. Exato. Então, por isso, e porque a gente aprende muito, tanto sobre o charuto quanto sobre história, e porque a gente faz boas amizades, a gente sempre vai encontrar nos meios do charuto pessoas que têm mais afinidade com a gente, nos assuntos, né, nas trocas, nas conversas, mas a gente sempre vai caber em algum grupo, a gente sempre vai ficar bem em algum lugar. 100%. Cláudia, como psicanalista, eu não posso deixar de perguntar para você uma pergunta clássica. Eu gosto também dessa parte da leitura, eu gosto do Freud, eu gosto
muito de me aprofundar nesse universo. E todo mundo conhece aquela frase, né? O charuto é apenas um charuto, às vezes o charuto é apenas um charuto, né? Como você interpreta essa frase do Freud? Essa é clássica, né, Abdu? Eu tenho que contextualizar para vocês, né, entenderem. Todos os vícios que vêm pela boca, o comer demais, o beber demais, o cigarro, o tabaco, o falar demais, a pessoa prolixa que fala muito, Freud entende como uma fixação na fase oral. O que é a fase oral? Aquela fase em que a gente mamava. Certo. Ou no seio da mãe, ou na mamadeira. E isso pode ter gravado na nossa memória, no nosso inconsciente, um reflexo de prazer ou de dor, ou de muita alegria ou de falta. Então, tudo que vem em excesso pela boca, ou que sai em excesso da boca, é uma fixação, ou querendo rememorar um prazer muito grande, ou querendo superar uma dor registrada muito grande. Então, quando ele fala que às vezes o charuto é só um charuto, a gente entende assim, não precisa ficar, né, viajando aí na teoria do Freud, não, porque eu só tô acendendo um charuto e fumando um charuto. Certo. Mas foi uma ironia dele, porque a partir do momento que a gente está fumando um charuto, a gente está tendo prazer pela boca. Então, a gente está suprindo uma falta ou rememorando um prazer. Então, sempre vai estar envolvido isso num charuto. Inconscientemente. Inconscientemente. E aí foi uma ironia dele de falar que às vezes um charuto é só um charuto, porque sempre vai estar envolvido esse sentimento. Legal, legal demais. Bom, hoje a gente estava planejando para falar sobre charuto e mulheres, mas falamos também sobre vida, rituais, metáforas, consciência e inconsciência. Falamos sobre muitas coisas, foi uma conversa muito rica hoje com você. Muito. E com certeza a primeira de várias. Agradeço mais uma vez a presença, Eu que agradeço, meu amigo. essas palavras. Eu já escutei umas informações que eu nunca escutei na minha vida, assim, sobre o mundo de charuto, aprofundando mais nessa naturalidade, né? Natureza humana, como que é. E com certeza isso vai dar coragem, né, para muitas mulheres para entrar nesse mundo, para não sentir tímidas, para não ver que o charuto pode ser um problema se, né, você começa degustando. Não é nada disso, é um prazer igual para todo mundo, né? Mulher pode fumar charuto, homem pode fumar charuto, jovem que está começando hoje em dia, para ele não seguir um vício errado, né? Não se aprofundar em uma coisa que ele vai se arrepender por vida dele mais para frente. Exatamente. Talvez começando com charuto seria melhor. Então agradeço mais uma vez, Cláudia. Eu agradeço muito o convite, Abdullah. É uma honra e um prazer. Você sabe o quanto eu te admiro. Obrigado. E as mulheres que quiserem é só vir. O Abdullah vai ensinar tudo o que precisa, né? Para quem vem a primeira vez, com toda a elegância dele e todo o respeito. Nós, né, mulheres também, quem quiser entrar em contato, Instagram, essas coisas, pode procurar que a gente também orienta e conversa. Maravilha. E são todas bem-vindas, né? Com certeza, exatamente isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, meu amigo.